E agora a gente vai iniciar a nossa reflexão dessa noite. E durante a reflexão nós vamos participar na ceia, nós vamos caminhar por esses dias, por esse dia de Jesus, por essa noite dele. Mas essa palavra dias me remete a algo muito interessante, me remete a uma canção muito interessante, muito relevante, que eu e você, nós conhecemos, que é uma canção do Jota Quest, chamada Dias Melhores. Você já ouviu essa canção, não já? E na letra dessa canção fala: vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando dias melhores para sempre, dias melhores para sempre. Essa letra dessa canção, ela me chama a atenção quando ela diz que nós vivemos esperando. E é uma realidade, nós vivemos esperando esses dias que nós seremos melhores, dias que nós deixaremos para trás, dias que nós seremos pessoas melhores, ou que teremos momentos melhores. Então nós estamos sempre esperando dias melhores, ou seja, momentos melhores, e nós estamos esperando também pessoas melhores. Esperamos pessoas melhores aparecerem em nossa vida. E às vezes, como você já percebeu sobre o tema que a gente tem abordado, a expectativa ela é frustrada com momentos piores e pessoas piores. Quantas vezes você já não passou por isso? Você esperava momentos melhores e pessoas melhores, e o que você recebeu foi momentos piores e pessoas piores. O clima que esses caras estavam vivendo e que eu quero tentar fazer você mergulhar e entender era esse clima de expectativa e apreensão. E por que expectativa e apreensão? É muito importante, agora nós vamos viajar no tempo, vou te dar muita informação, quero que você pense nisso, vou te contar a história. Tá? Na cultura deles, e é o que nós cremos, o que está escrito na Bíblia, desde a criação do homem, quando Deus lá no Éden criou homem e mulher, criou eles com um propósito. E essa criação com um propósito é que eles vivessem debaixo das suas orientações. Mas a serpente vai e faz uma proposta ousada e tentadora, a proposta da independência. A proposta de serem autônomos e ditarem as regras da sua própria vida. E Deus já tinha advertido, dito, se vocês fizerem isso, vocês morrerão. É como se um peixe quisesse viver fora da água. Sem mim não há vida. Se vocês fizerem isso, vocês morrerão. Pois bem, o ser humano curioso, tendo a possibilidade de se afastar de Deus, o que ele faz? Ele rompe. Ele rompe com Deus e passa então a viver uma vida colhendo os frutos desse rompimento, colhendo os frutos dessa vida mais louca agora e também tendo a sua vida e as suas decisões por sua conta própria. Consequentemente, uma vida assim, vem o dilúvio. Deus manda um dilúvio porque a maldade do ser humano que vive por conta própria chegou a um patamar que ele tinha que limpar a terra e Deus recomeça. Deus manda um dilúvio. Manda o dilúvio, recomeça as coisas. Anos depois, ele escolhe uma pessoa, um cara chamado Abraão, vai até ele, aparece para ele e fala assim: Abraão, sai da tua terra, do meio dos seus parentes e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Você vai para um lugar onde ali você será um pai de muitas nações e ali eu vou abençoar todas as famílias da terra através do que eu vou fazer ali com vocês. Você vai para ali, você vai viver naquela terra. Abraão aceita o convite e parte então. Nesse meio tempo, Abraão chega na terra, a terra ainda não estava pronta para aquele momento de Abraão, até que a família dele crescesse. Abraão tem seus filhos. Dentro desse período dos seus filhos, Abraão tem um filho chamado Abraão, Isaque e depois Jacó. Jacó tem 12 filhos. Dá uma briga entre esses filhos, eles vendem um filho para o Egito, que é o José, que coincide com uma grande seca que abateu sobre a terra. O Egito estava pronto, porque José ajudou o Egito a se preparar, e o Egito se torna um refúgio para essas pessoas. Então eles saem daquela terra e vão morar no Egito, porque José, um dos seus irmãos, agora é o segundo no comando. Então eles passam a viver ali na terra no Egito. José falece, os faraós também, que é da linha de José, falecem. O povo fica ali vivendo 400 anos escravo no Egito.
O povo egípcio escraviza aquele povo descendente de Abraão, até que 400 anos depois, Deus envia Moisés, e Moisés lidera esse povo na saída do Egito. Eles se libertam através de atos miraculosos e eles vão até essa terra prometida através de muitos percalços, muitas coisas. Eles vão até essa terra prometida. Quando eles chegam para essa terra prometida, aquele lugar prometido que Deus falou que eles habitariam, eles falham em cumprir os mandamentos. Eles falham em cumprir o acordo com Deus. E nessa falha de acordo, eles plantam sementes ruins e malignas para eles colherem ao longo da vida. Eles casam-se com mulheres daquela terra que Deus tinha falado para não fazer. Eles fazem escravos que Deus tinha falado para não fazer. Eles matam pessoas despertando a raiva que Deus tinha falado para não fazer. E eles então passam a colher os frutos da sua desobediência. E começam a viver num ciclo odioso que é de eles desobedeciam a Deus, vinham a aprovação, clamavam a Deus, Deus vinha dar socorro, eles viviam bem, desobedeciam a Deus de novo. Isso vai virando uma bola de neve até que eles decidem que precisam de um rei, porque eles ficam com inveja das outras nações, pedem um rei, Deus então levanta um rei, e eles começam a viver, saem da teocracia para um sistema de governo onde eles têm um rei. Pois bem, essa é a monarquia, eles queriam obedecer a um rei, pois bem, Deus deu um rei. Eles começam a viver, mas eles vivem por orientação própria. Eles vivem como Adão queria viver quando aceitou o convite da serpente. E eles começam a colher dimensões da morte, uma vida ruim, uma vida. E Deus fala, olha, vocês estão me abandonando, vocês estão me deixando, esse não é o propósito que eu escolhi para vocês. Se vocês continuarem assim, vocês vão gerar um rastro de morte e vocês vão acabar presos, vocês vão acabar cativos, vocês vão acabar destruídos. O povo não entende isso, o povo não obedece a Deus, acha que Deus vai sempre os livrar, porque antigamente os livrava, só que dessa vez Deus deixou acontecer. Então eles vão cativos, a sua cidade é destruída, o seu país é destruído, eles vão para a Babilônia e ficam lá vivendo como escravos na Babilônia. O tempo passa, Deus fala, deu tempo, agora vocês voltam. E quando eles voltam para Jerusalém, eles veem a sua cidade destruída, o seu lugar sagrado destruído, tudo destruído. Nesse momento, o que acontece com eles? Eles têm a expectativa de que Deus viria para refazer de novo a glória antiga do seu povo. E eles ficam com essa expectativa. E essa expectativa dessa glória retomada era a espera do Messias prometido. Quem era o Messias? O Messias prometido é uma figura política e uma figura religiosa que viria para restaurar a independência e a glória de Israel. Por 1500 anos, Deus vai jogando informações sobre esse Messias. Ele vai jogando informações sobre esse Messias para que eles pudessem entender como ele viria. E esse Messias é falado muito tempo, desde o começo da história. Por exemplo, lá em Gênesis capítulo 3, quando nós vemos, deixa eu colocar nossa tela aqui, para eu ver se você fizer algum comentário, eu estarei aqui para ver você, beleza? Então lá em Gênesis capítulo 3, o que você tem? Você tem Gênesis 3,15, a primeira fala sobre a antecipação da vinda de Jesus. Fala assim, eu farei com que você e a mulher sejam inimigos. É uma fala de Deus para a serpente. Você e a mulher sejam inimigos uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça e você picará o calcanhar da descendência dela. Aqui está dizendo que o descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente. É a primeira menção que a gente tem desse Messias prometido. Passa-se, eu não vou ler todas as menções, que são enormes, a gente ficaria até amanhã aqui. Mas quando você vai ver em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, diz assim, o Senhor Deus diz, Belém, Efrata, você é uma das menores cidades de Judá, mas do seu meio farei sair aquele que será o rei de Israel. Muitos anos antes, Deus já dizia que o Messias nasceria de Belém.
Lá em Zacarias, capítulo 9, versículo 9, fala mais sobre o Messias. Alegre-se muito o povo de Sião, moradores de Jerusalém, canto de alegria, pois o seu rei está chegando. Ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde e está montado num jumentinho, filho de jumenta. Que isso é o que Jesus faz quando ele entra em Jerusalém, uma semana antes desse dia que a gente está vendo, que ele entra montado no jumentinho. Então, tinha muitas profecias sobre esse Messias que viria, desse rei que viria. Então, os discípulos estavam com seu coração cheio dessa expectativa. E quando eles viram Jesus e falaram, encontrei o Messias, e viram tudo o que Jesus fez, eles ficaram deslumbrados. Falou, chegou o cara, chegou o momento, é ele que vai fazer. Eles começam a seguir Jesus. Por 3 anos eles seguem Jesus. Só que no meio da jornada, Jesus começa a falar algumas coisas meio estranhas. Jesus começa a falar que ele vai morrer. Jesus começa a falar que ele vai ser crucificado. Jesus começa a dizer para eles que a coisa não vai dar bom. Ao mesmo tempo que eles tinham uma expectativa, encontramos o Messias. Agora estão apreensivos, porque esse cara fala que o final não vai ser como a gente esperava, como a Escritura dizia. E aí? Como é que vai ser? Ele começa a falar expectativa e apreensão. E aí naquele dia, naquela quinta-feira após as 18 horas, sexta-feira já para os judeus, eles perguntam para Jesus mais cedo, falam, mestre, aonde que nós vamos nos reunir para celebrar nossa Páscoa? Jesus dá a indicação, vai ter um salão, papá, e eles vão até lá, preparam tudo. E Jesus está lá reunido com eles, na Páscoa, um momento maravilhoso. Reunidos com eles, Jesus no meio da multidão fala isso aqui, Marcos capítulo 17, Marcos capítulo 14, 17 a 21. Ele fala assim, depois do pôr do sol, ele chegou com os 12, quando estavam à mesa. Jesus disse, tenho algo difícil, mas importante a dizer. Um de vocês me trairá. Alguém que nesse momento come comigo. Chocados, começaram a dizer um ao outro, eu não, eu não. Ele respondeu, é um dos 12, alguém que come sempre comigo. O Filho do Homem sofrerá a dor da traição, já prevista na Escritura. Até aí nenhuma surpresa. Mas ai do traidor do Filho do Homem, melhor que ele nunca tivesse nascido. Cara, é um banho de água fria, porque está dizendo que aquele conjunto, aquele grupo unido, está começando a se esfacelar. Alguém vai trair. E nesse momento, talvez os coraçõezinhos começaram, o nível de frustração, de apreensão aumentou, e o nível de expectativa, o nível começou a baixar. O nível de apreensão aumentou e a expectativa começou a baixar. Falou, cara, isso não está ficando bom. Isso não está indo bem. E ele, durante esse momento, esse jantar que eles faziam, já vou explicar para você por que eles faziam esse jantar. Durante esse jantar, Jesus, no momento, ele faz o seguinte, Marcos 14, 22 a 25, ele fala, durante a refeição, depois de tomar o pão e abençoá-lo, Jesus o partiu, deu aos discípulos e disse, tome isso ao meu corpo. Tomando o cálice, dando graças a Deus, entregou a eles também. E todos beberam. E ele disse, isso é o meu sangue, a nova aliança de Deus derramado em favor de muitos. Quando nós lemos esse texto e vemos o que Jesus está proporcionando aqui, a fala de Jesus, talvez eles não acordaram para a vida, mas tinha algo muito profundo, muito intenso na fala de Jesus, quando ele diz, isto é meu sangue, a nova aliança de Deus. Deixa eu tentar te explicar isso para você poder entender o tamanho da profundidade que está acontecendo aqui. Se você tiver alguma pergunta, alguma coisa que você não entendeu, coloca aqui no comentário que eu quero saber e vou ter o maior prazer em te responder. Deixa eu chamar aqui o Tim Keller para ajudar a gente com uma frase. Tim Keller diz assim, fomos criados para relacionamentos de aliança, que são os mais íntimos relacionamentos, porque são os mais vinculativos. Fomos criados para ser
seu povo e para tê-lo como nosso Deus. Essa palavra aliança ela é muito intensa e muito forte, principalmente quando Jesus diz isso. Por quê? Porque ao longo da história, Deus tentou fazer pactos, alianças com a humanidade e a humanidade sempre falhou. Deus tentou fazer um pacto com Adão e Adão foi, na primeira oportunidade, falhou e decidiu romper com Deus. Deus fez um pacto com Noé, mas a descendência de Noé falhou. Deus vem e faz um pacto com Abraão, chama ele, faz promessa, mas os seus descendentes falharam. Deus faz um pacto com Moisés, de levar até a terra prometida, mas Moisés falha e o povo falha. Deus faz pacto com Davi, e Davi comete adultério, Davi comete assassinato, Davi falha e leva o povo a falhar. Deus vai fazendo pactos, alianças ao longo da vida, porque uma aliança, ela é formada, um pacto de dois lados. Se você é fã de Harry Potter, tem um filme no cinema chamado Animais Fantásticos e os Segredos de Dumbledore, e uma da temática do filme, isso você vê no trailer, não é nenhum spoiler, é que o Dumbledore tem um pacto de sangue com o Grindelwald, e ele não pode atacá-lo, porque o pacto de sangue envolvia o sangue das duas partes. No momento nerd, beleza? Porque envolve as duas partes. Por que eu quis explicar isso? Por quê? Porque envolve duas partes. Sempre envolve duas partes. Então Deus, de um lado, tentava fazer um pacto com a humanidade, mas a metade da aliança, metade do pacto, que era a responsabilidade da humanidade, eles sempre falhavam. Porque a humanidade não tem condição de sustentar um padrão moral que Deus exige. Então a humanidade sempre falha. Ninguém conseguiu sustentar. E quando Jesus vem e fala essa frase, o que ele está querendo dizer? Ele está dizendo o seguinte: ao longo da história, vocês como seres humanos falharam sempre. Porque o lado fraco dessa aliança, dessa corrente, desse pacto, é o lado humano. Só que agora Deus nasceu na forma humana para fazer esse outro lado da aliança. Agora essa aliança não é sustentada mais pelo divino e pelo humano, é sustentada pelo divino e pelo divino humano. Percebe? Jesus é o outro lado dessa aliança. Jesus vem fazer uma nova aliança. Ele é essa aliança. O pacto de fidelidade entre Deus e a humanidade. Jesus vem fazer isso. E quando ele celebra essa ceia, ele estabelece esse pacto. E com o vinho, que ele fala, esse é meu sangue, que é o sangue da nova aliança, ele estabelece essa nova aliança. E isso é muito profundo para nós. Por quê? Porque Deus veio ao mundo fazer por nós aquilo que nós não conseguiríamos fazer. E o que a gente precisava ter feito? O que precisava ser feito por nós? Quando a gente volta lá para aquele jardim e percebe que a humanidade, nossos primeiros pais, Adão e Eva, falharam e decidiram pela autonomia, Deus tinha dito, se você pecar, certamente você morrerá. Se você comer dessa árvore, se você quiser a independência, você morrerá. Você vai morrer. E morrer significa você vai estar afastado de mim nessa vida, você vai estar afastado de mim na eternidade e suas relações vão ser relações afastadas de mim. Vai gerar morte. O ser humano passou a não estar condenado. Mas Jesus, quando ele vem para fazer o lado do ser humano que o ser humano não conseguia. E ele cumpre a exigência de Deus. Ele cumpre o requisito básico de Deus para que a gente pudesse ter uma relação com Deus novamente. E a mesa que eles participavam naquela época era uma mesa que tinha muitos elementos, muito simbolismo. Um dos simbolismos daquela mesa, deixa eu ver se eu não vou fazer besteira aqui, era a vela, que representava a luz de Deus para a humanidade. Outro elemento que estava naquela mesa
Aqui eu tenho representado pelas folhinhas, eram as ervas amargas. As ervas amargas representavam o tempo de amargor do deserto e da escravidão. Eles olhavam para essa mesa e estava cheio de símbolos para que eles lembrassem o que eles estavam celebrando. Na mesa não tinha uma maçã, isso aqui não representa o pecado, mas aqui na mesa tinha um purê de maçã com canela, que representava a argamassa que eles tinham que fazer dia e noite no Egito para fazer as construções egípcias. Então existia um purê de maçã. Existia também o cordeiro, que representava o sangue que foi passado na porta no Egito. E o cordeiro pascal, aquele sangue na porta, representava uma casa protegida. Eu vou falar mais disso um pouquinho mais na frente. Tinha também vinho, que era bebida, e o pão, uma das comidas. E é nesse momento que Jesus pega o pão, parte e dá aos seus, como o texto diz. Ele deu, tomem isso, isso é o meu corpo. E de igual maneira ele pega o cálice e diz, isso é meu sangue. A nova aliança de Deus, derramado em favor de muitos. Não beberei vinho outra vez, até o dia em que beber no reino de Deus. Nesse momento eu convido você que está com a sua mesa pronta aí, a gente participar, a ceiar, relembrando, rememorando junto com eles. E esse copo de água aqui, pastor, o que é isso? Sempre havia água com sal na mesa, representando o tempo no deserto, em que eles tomaram água salgada, água salobra, porque não conseguiram esperar o tempo de Deus para tomar água pura e mineral. Às vezes a ansiedade nos corrói, a ansiedade nos preocupa. E é terrível. Terrível, terrível. Mas eu convido você a pegar o pão, a pegar o cálice e rememorar esse tempo, como se Jesus estivesse entregando para você nesse momento. As nossas crianças são convidadas a participar, porque na nossa Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, as crianças com autorização dos pais são bem-vindas na mesa, porque a mesa não é uma questão de conhecimento, é uma questão de fé, e as crianças são herdeiras do reino. Então, juntos, comamos o pão e tomamos o cálice. O texto diz e continua dizendo, versículo 26, então eles cantaram um hino e foram para o Monte das Oliveiras. É isso que eu quero convidar você a fazer agora, cantarmos uma canção. Vamos lá. Quanto amor ele tem por mim, quanta dor sofreu por mim, por amor.
te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Eu imagino eles saindo, cantando uma canção como essa e indo para o Monte das Oliveiras. E o que acontece a partir dali? Naquele lugar fatídico onde Jesus vai e se sente angustiado, vai para um canto, ora, pede aos mais chegados que estejam com ele. Mas eu não vou narrar essa história para você. Eu vou chamar uma galerinha muito especial para narrar esses acontecimentos, para que você fique inteirado e relembre isso aí. Vamos lá. Você conhece a história da Páscoa? Não! Então você precisa ouvir isso. Deus queria muito que a gente ficasse de bem com Ele. Daí Ele mandou Jesus. E a Páscoa foi quando Jesus foi salvar a gente. O povo adorava Jesus. Todo mundo gostava de estar perto dele, porque ele é muito bom. Jesus falava de Deus e cuidava das pessoas. Curou cegos, deu comida para um monte de gente. Transformou água em vinho. Jesus falava que ele era o caminho para todo mundo ficar perto de Deus. E por isso tinha gente que não gostava dele. Essas pessoas queriam prender Jesus. Ele sabia disso. Mesmo assim, foi lá para Jerusalém. Lá ele preparou uma janta bem especial para os amigos dele. Jesus pegou a comida e agradeceu a Deus e dividiu com os amigos. E eles beberam, comeram e até cantaram. Nessa hora, ele ensinou uma coisa muito importante, que a gente deve amar os outros, igual ele amou a gente. Depois do jantar, ele saiu com alguns amigos para orar. Você acredita que eles dormiram? Ele falava, acordem, 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 acordem. É importante que vocês orarem, gente. Mas eles não acordavam. Bem nessa hora, quando ele estava orando, foi preso. Daí foi bem chato. Bateram nele, fizeram um dodói nele, machucaram ele. Eles vinham com chicote e tá! E agora era sexta-feira. Fizeram ele carregar uma cruz bem pesada. Foi muito difícil carregar aquela cruz. As pessoas gritavam, sabe assim mesmo? Se você é Deus, desce daí, cara. E ele tava sofrendo sem falar nada. Foi bem triste. E agora Jesus estava morto. Tudo ficou escuro. Bem escuro. As nuvens choravam no céu. Eles colocaram o corpo de Jesus na caverna, porque se dá por um guarda bem brabo, pra ninguém entrar lá. Mas até o guarda se arrependeu, percebeu que Jesus era Deus. Ele até chorou. Os amigos de Jesus ficaram sozinhos. Com tudo aquilo que eles sonharam, tivesse acabado.
E aí? O que vocês acharam? A gente vai ver o restante desse vídeo, se você não viu, mas para o nosso propósito a gente vai ver o restante desse vídeo no domingo, tá bom? Frustração, decepção, um buraco na alma. Você consegue imaginar como esses caras estavam? Como é que estava o coração deles todos? E às vezes é assim com a gente, queridos, queridas. Às vezes nós esperamos dias melhores, esperamos dias em que as coisas vão acontecer de uma melhor maneira, esperamos pessoas melhores, mas recebemos dias piores, recebemos pessoas piores, e as coisas não andam como a gente gostaria. Mas nem sempre quando a gente está vendo algo, significa que só está acontecendo aquilo. Havia uma história sendo contada e sendo conectada nos bastidores. Outra história nos bastidores. Porque lá no Éden, quando o ser humano se desconecta de Deus, tinha um preço. E o preço era a morte. O ser humano se desconecta e ele vai viver e vai morrer. Como um notebook desconectado da bateria. Vai acabar, vai morrer. E o preço para que esse ser humano tinha que pagar essa dívida que ele contraiu com Deus era a morte, porque Deus não pode voltar atrás em sua palavra. E você já parou para pensar que todo perdão gera morte? Às vezes a gente não consegue imaginar, por que Deus não perdoa a humanidade? Está tudo certo, está tudo bem, acabou. Todo perdão precisa de morte, requer morte, não gera. Todo perdão requer morte. É o preço. Quando você perdoa seu marido, perdoa sua esposa, perdoa alguém da sua família ou amigos, você tem que morrer para si, morrer para a tua razão, morrer para a tua justiça. Então algo precisava morrer. Perdão requer morte. Eles olhavam e só viam dias de choro. Mas Deus estava pavimentando o caminho da nossa volta para casa, para nossa volta para estar perto dele. Deus estava fazendo o quê? Cumprindo a sua parte na aliança, morrendo em substituição a nós. Porque se o ser humano precisava morrer, como consequência, Jesus oferece então a sua morte como um ser que nunca pecou, para ser uma morte substitutiva, para ser uma morte no lugar de outras pessoas, de toda a humanidade. E ele morre de forma substitutiva, ele morre no meu e no seu lugar. Para que eu não precisasse morrer, a dívida foi paga pela morte dele. E por causa desse ato de Jesus, o seu dia de choro não precisa terminar em choro. Seus dias tristes não precisam terminar em tristeza. Você pode esperar nele, em Jesus, que viveu dias piores para que você possa ter a partir dias melhores. A partir dele você possa ter dias melhores. Você pode confiar em Jesus, que afundou nas piores dores para fazer a sua dor passar. Jesus experimentou as piores dores do ser humano, físicas e espirituais, porque ele sentiu que a desconexão total de Deus quando assumiu todo o pecado da humanidade nas suas costas. E ele fez isso para que você pudesse confiar nele no momento de dor, porque ele sabe o que é dor, ele sabe que dói, ele não vai te abandonar. Por causa do choro de Jesus, da aflição e da morte dele, seus dias não precisam acabar em choro, não precisam acabar em solidão. Ele morre na solidão da cruz para que a gente pudesse ser reconectado a uma família estendida, que nós chamamos de igreja, para que a gente possa ser reconectado a Deus, possa estar vivo espiritualmente, vivo socialmente e aprender com as pessoas a viver como é que Deus quer. Por causa disso, você pode lutar por dias melhores. Confiado nisso, esperando nele, você pode lutar por dias melhores, pautado e arraigado nele. E essa é a proposta de Jesus para nós hoje. O dia não vai acabar assim. O dia não precisa acabar em choro. Eles lá ainda não estavam entendendo isso. Amanhã nós vamos falar sobre dias de silêncio. Eu espero você aqui às 19h30 na nossa live. Mas o seu dia não precisa acabar assim. Você pode receber a Jesus como seu Senhor e Salvador.
Se você quiser fazer isso, receber a Jesus, não viver mais em solidão, não viver mais para você mesmo, mas viver para algo maior do que você, que vai além de você, e quiser fazer parte de uma família estendida, de uma comunidade cristã, que nós aqui chamamos de Grupo Valinhos, que é o nosso caso, você pode pôr a mão no seu coração nesse momento e orar comigo. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Não quero mais viver para mim. Quero me render ao Senhor. Reconheço que vivi longe de você por muito tempo. Reconheço que falhei. Reconheço que pequei. E me arrependo. Peço que venha perdoar os meus pecados, limpar o meu coração e viver dentro de mim, para que eu possa ter uma nova vida a partir de você. Em nome de Jesus. Amém.